A oração é um diálogo entre o homem e Deus. É onde o coração do homem se encontra com o coração de Deus. Você sabe a importância que a oração tem na vida do cristão? Você sabe como os grandes homens de Deus, como o próprio Jesus, ele valorizou a oração? Eu queria, através desse vídeo, te incentivar a despertar você a orar mais e a usufruir dessa ferramenta poderosa que Deus nos deixou, chamada oração. Nós estamos em guerra, você sabe disso. Guerra espiritual e guerra material. E uma das armas que nós podemos usar para vencer essa guerra é a oração. Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Wellington Oliveira por aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal. Jesus mais, é isso aí, já aprendeu, né? Já guardou no seu coração aí. Nós estamos aqui sempre em busca de aprender um pouco mais de Jesus, conhecer mais desse Jesus e deixar com que ele faça morada no nosso coração para que nós possamos ser moldados por ele, não é verdade? E hoje vamos falar sobre a oração. Pensa numa ferramenta poderosa para nós, é a oração. Pensa numa disciplina espiritual poderosa que nós temos que ter, é a oração. Deixa eu te falar algo aqui, olha para cá. Ei, presta atenção. A oração é uma grande bênção que Deus deu para nós. A oportunidade de orarmos é um presente precioso que Deus nos concedeu. É através da oração que nós podemos ter contato com o nosso Deus. Quando nós paramos para falar com esse Deus Todo-Poderoso. E olha só que interessante. Talvez você não consiga ter acesso ao seu prefeito da sua cidade. Talvez você não consiga falar com o seu vereador, porque são pessoas importantes para poder ter contato, porque ele tem que agendar o horário. Talvez você não consiga falar com muitas pessoas importantes aqui dessa terra. Mas para pensar comigo. A oração, ela te conecta ao ser mais poderoso de toda a terra, chamado Deus. Ele deixou essa ferramenta para que nós possamos orar e falar com ele. Então você pode falar com o seu Deus através da oração. A oração, ela tem que ser algo primordial na nossa vida. Nós cristãos, você cristão, ou você que tem simpatia pela fé, você precisa aprender a orar cada vez mais. Você precisa entender que a oração, ela é uma ferramenta que nos ajuda nos momentos de dificuldade. Ela nos ajuda a falar com Deus e termos esse contato com esse Deus Todo-Poderoso. É no momento da oração, onde nós paramos para falar com Deus, nós expressamos as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, os nossos problemas, os nossos dilemas enfrentados. É na oração, quando a gente para orar, para falar com esse Deus Todo-Poderoso, nós podemos ter um contato pessoal com o nosso Deus. É interessante porque essa ferramenta Deus deixou para nós orarmos. Eu queria ler um texto com você, olha só que interessante. Jeremias 29:12. Olha o que vai dizer. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Você conhece também o texto quando diz que se você quiser falar com seu pai, entra para o seu quarto, fecha a porta e ora. Ou seja, nós temos que valorizar a prática da oração. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver que Jesus, o nosso mestre, ele fazia o quê? Ele orava. Nós vamos ver que quando Jesus morreu e subiu aos céus, ele deixou os seus discípulos. E uma das práticas essenciais que os seus discípulos faziam era o quê? Oravam. Eles tinham uma prática de orar de manhã, de tarde e de noite. Para você ver como que a oração é uma ferramenta fundamental na vida do cristão. Quer ver? Preste atenção. Os pais da igreja, depois que os apóstolos morreram, os pais da igreja que viveram nos primeiros séculos, eles oravam constantemente. E nós, como povo de Deus, nós precisamos orar. O livro de Tiago, a carta que Tiago escreveu no capítulo 5, no versículo 16, diz assim, ó. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Ele termina dizendo no versículo, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Deixa eu te falar algo aqui. Eu quero, através desse vídeo, despertar você, primeiro, para a importância da oração. Segundo, para o poder que a oração tem. A oração, ela é uma ferramenta que vai mover a nossa vida, que vai abrir portas, que vai nos direcionar, que vai nos ajudar. Então, eu queria te encorajar, através desse vídeo, para você ter uma vida de oração. Você precisa parar para orar, você precisa parar para conversar com esse Deus, receber direcionamento desse Deus. Antes de qualquer coisa da nossa vida, qualquer decisão, qualquer atitude, nós temos que fazer algo, orar. Infelizmente, pessoal, olha para cá, preste atenção. Pensa comigo aí. Na nossa vida do dia a dia, quando nós temos que tomar alguma decisão ou fazer alguma coisa,
Nós oramos quando? Quando dá tudo errado, né? A gente toma decisão, a gente faz as coisas, aí deu tudo errado, a gente fala, não, vou orar para Deus me ajudar. Mas não tem que ser assim. A nossa vida de oração tem que ser ao contrário, nós temos que começar, antes de tudo, orando. Existiram alguns povos que viviam algum tempo atrás, chamados puritanos, os morávios, que eles gastaram sua vida em oração, e antes deles fazerem qualquer coisa, eles oravam pedindo a Deus direcionamento. Nós temos que ter esse princípio, esse valor. Antes de qualquer coisa, ore. Se você for tomar alguma decisão, ore. Ore pela sua família, ore pelo seu casamento, ore pelo seu ministério, ore pelas pessoas que te cercam. Eu vim aqui através desse vídeo falar, ore, gaste mais tempo da sua vida em oração, dedique-se em oração. Eu queria compartilhar com vocês uma frase de William Law, um puritano, que fala o seguinte, não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa quanto orar por ela. Vou repetir, não há nada que faça nós amar mais uma pessoa quanto orar por ela. Você quer amar uma pessoa? Às vezes nós queremos fazer muitas coisas, né? Dar presente, da casa, muitas coisas. Mas um dos maiores presentes que nós podemos fazer por uma pessoa, sabe qual é? É orar por ela. E eu quero te fazer uma pergunta, você tem orado pelos seus parentes? Você que é pai, você tem orado pelo seu filho? Você que é esposo, você tem orado pela sua esposa? Você que é esposa, tem orado pelo seu marido? Você que é líder, você tem orado pelos seus liderados? Eu quero despertar você através desse vídeo a orar mais, a entender que a oração, ela é uma chave poderosa. E quando olhamos para a Bíblia Sagrada, os grandes feitos que foram realizados foram através de oração. Se nós queremos fazer coisas grandes aqui nessa terra, sermos usados por Deus, alcançarmos as bênçãos de Deus, nós precisamos orar. Olha só que interessante. Hudson Taylor, um dos pregadores, um dos missionários que evangelizaram a China, ele diz o seguinte, quando trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. Olha só que frase interessante. E guarde ela no seu coração. Quando trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. Qual você acha que é o melhor resultado? O resultado do nosso trabalho ou do trabalho de Deus? Então para de querer resolver tudo na força do seu braço. Você querer fazer tudo. Nós vivemos numa época onde nós somos muitas vezes impulsionados a confiar na força do nosso braço. E aí nós queremos fazer. Mas quando nós olhamos para Deus, nós temos que confiar nele. E confiarmos na oração para que ele possa trabalhar em nosso favor. É muito melhor nós confiarmos no trabalho dele do que no nosso próprio trabalho. Nós temos que entender, acho interessante uma frase que Charles Spurgeon falou, que quando Deus quer realizar grandes coisas, ele convoca o seu povo para orar. Quando Deus quer realizar grandes coisas, ele convoca o seu povo para orar. Ei, olha para cá, ele está te convocando através desse vídeo para você orar mais. Ele quer fazer algo na sua vida, no seu casamento, nos seus filhos, mas para isso você precisa se levantar em oração. Nós temos valorizado hoje em dia muitas coisas, principalmente coisas terrenas, mas não temos parado para poder orar. Deixa eu te falar uma coisa, nem sempre correr vai nos dar resultado. Às vezes você parar, descansar, orar, entregar sua causa na mão de Deus, vai dar muito mais resultado do que você querer resolver com seu próprio braço. Tá bom? Então seja despertado através desse vídeo a você dedicar sua vida mais em oração. Eu queria terminar dizendo uma última frase aqui para você. Charles Spurgeon, o considerado príncipe dos pregadores. Sabe o que ele falou? Olhe para cá. Ei, olhe para cá, você que tem ministério de pregação. O que quer pregar a palavra de Deus. Ele falou o seguinte: eu preferiria ensinar 10 homens a orar do que ensinar 10 homens a pregar. Um dos maiores pregadores disse isso. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos formando uma geração de pregadores, mas nós temos que levantar uma geração de intercessores, de pessoas que estão dispostas a orar. E depois que orar, Deus vai nos usar. Nós temos que entender que antes de subir no altar para ministrar a palavra do Senhor Jesus, nós temos que ter uma vida interna de oração. Então guarde isso no seu coração. Quando trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. Então comece a valorizar mais essa ferramenta chamada oração, para que coisas possam acontecer na sua vida. Ore pelos seus, ore por avivamento, ore por transformação, ore por libertação. A oração é uma ferramenta poderosa e está disponível para nós. Está disponível para mim e está disponível para você. Não é só para sacerdotes, para pessoas especiais, não. Pessoas comuns, como nós, podemos ter acesso ao nosso Pai e desfrutar de todos esses benefícios que eu citei aqui para você, que a oração traz. Tá bom? A oração, ela liberta. A oração, ela fortalece. A oração, ela encoraja. A
A oração, ela vivifica. A oração, ela direciona. Então, ore mais. Não sei quanto tempo você tem orado, mas que você possa ser despertado através desse vídeo a orar mais e mais, tá bom? Tenha uma vida de oração. E eu deixo uma recomendação para você aqui. Quer aprender um pouco mais sobre oração? Busca lá na história sobre os puritanos. Busca um pouquinho também sobre os morábios. Coloca no YouTube aí, no Google. Coloca lá como eram os puritanos oravam, como os morábios oravam. Você vai ver como eles tinham uma vida de oração. E como Deus fez grandes coisas através da vida deles. Por quê? Porque eles eram homens de oração. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha te tocado, te ajudado de alguma forma. Você possa orar cada vez mais. Se você gostou desse vídeo, pessoal, compartilha aí. Manda para mais pessoas. Mais pessoas precisam ser despertadas sobre o valor da oração, tá bom? Deixe aqui a sua curtida para que o YouTube também nos ajude a divulgar ainda mais a palavra de Deus. E comente o que você achou desse vídeo. É importante ouvi-lo, tá bom? Pera aí, deixa eu fazer uma pergunta para você antes de terminar. Olha para cá. Você já é inscrito? Ainda não? Então se inscreva aqui no canal, tá bom? Nós temos sempre vídeos novos aí, uma palavra para poder te ajudar, porque nós estamos aqui numa caminhada, juntos, tá bom? Dia após dia, para conhecermos mais desse Jesus poderoso. Guarde essa mensagem no seu coração e não se esqueça, você pode ter sempre mais de Jesus.